diretamente de São Paulo aqui para todo mundo no Brasil e eu acho que em demais países. Oi, gente, eu sou a Majuca, sou criadora de conteúdo para o Infanto Juvenil e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a juventude brasileira, o empreendedorismo digital e as mudanças que estão acontecendo nesse cenário atual, nesse cenário de Covid, de ficar em casa. Para introduzir o assunto, eu tomei a liberdade de contar um pouquinho da minha trajetória para vocês. Eu tenho 25 anos e muito cedo mesmo, na 8ª série, eu decidi que eu queria fazer rádio e TV. Naquela época, que era 2008, eu já tinha um canal no YouTube, onde eu fazia vários vídeos, eu era muito viciada em novela, então eu já tinha um canal com algum sucesso para a época, porque eu fazia montagens das novelas e postava lá. Enfim, algum tempo depois eu entendi que eu queria isso para minha vida, mas quase ninguém da minha família era do entretenimento. Mas enfim, de qualquer forma, eu tinha um sonho muito forte de ser atriz de novela, de ser apresentadora de programa, e eu achei que rádio e televisão seria o caminho. Eu fiquei bastante triste quando, depois de alguns anos, eu notei que eu sabia mais de bastidor do que propriamente de atuação ou de apresentação de alguma coisa. Mas, esses anos foram muito importantes, porque a partir daí eu comecei a dominar a técnica do audiovisual. E, enfim, a técnica daquela época, porque tudo vai evoluindo muito rápido. E olha, anos depois, eu entrei na minha maior e melhor escola até hoje, que é a chamada TV Cultura, onde eu tinha liberdade de fazer o meu próprio trabalho, obviamente, mas também inventar um montão de coisa. Eu fazia ponta em programa, eu tinha ideia diferentona. E lá eu aprendi principalmente a importância de ser proativo. Eu sei que a gente tem muito medo, às vezes, de ligar para alguém, pegar no telefone, ou falar uma ideia para algum amigo, mas enfim, lá eu aprendi a importância de tudo isso. E na TV eu cuidava justamente das redes sociais dos programas infantis e depois eu fui estagiar na produção dos infantis. Então, eu entendia o que era o ritmo da produção para TV. E embora, deixa eu colocar aqui, meu segundo slide. E embora eu estivesse muito feliz na TV Cultura, eu sentia que eu queria voar mais. Então foi assim que eu saí da emissora. E na mesma época eu me formei na faculdade, fiz as minhas malas e com uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, eu peguei um avião e eu fui para o México. E eu tinha escrito um roteiro que eu achava que era o roteiro mais sensacional do mundo. E eu tava com muita vontade de produzir. Último ano da faculdade de rádio e TV, eu achei que aquele era o meu momento de brilhar. Então, ok, peguei meu avião, fui rodar a minha série, a minha websérie no México, sem ter nenhuma verba, sem ter nenhuma equipe. E, gente, acreditem se quiser, o cameraman era o meu pai, tadinho. Coitado, ele fez toda a captação da websérie. Pois bem, gente, vocês sabem o que é o termo flopado? Flopado é quando você faz algum conteúdo e absolutamente ninguém assiste, ninguém comenta, ninguém interage. Pois é, a minha queridíssima websérie promissora, Rota 84, foi flopada. Flopadíssima. Flopou lindamente, então já tô dizendo, ela ainda está disponível no YouTube, se vocês quiserem assistir agora e de repente ser o momento de virada da vida dela. Mas olha, sinceramente, eu acho que nem os meus pais assistiram a websérie, e se alguns dos meus amigos assistiu, foi por muito respeito e um extremo carinho por mim, né? E, bom, de repente, uma janela se abriu, e isso acontece muito no mercado audiovisual, que foi o seguinte: na mesma época eu tinha, por curiosidade e por uma priminha minha pequena ter dado a dica, eu baixei um aplicativo chamado Musical.ly. Eu não sei se vocês lembram, ele era bem famoso por fazer dublagem, lip sync, efeito de transição, e eu não tinha habilidade alguma para fazer nenhuma daquelas coisas. Eu me achava fora daquele mundo. Então, eu simplesmente comecei a gravar no aplicativo o que me dava na telha. Eu tinha uma ideia, dançava na cozinha, postava no aplicativo, fazia uns vídeos diferentões, postava no aplicativo, divulgava minha série no aplicativo. E, curiosamente, naquela época, cada país tinha um correspondente, uma pequena equipe para selecionar criadores. E por eu estar no México naquela época, os meus primeiros vídeos começaram a bombar no México.
Então, todo dia eu tinha algum tipo de destaque de conteúdo no México, e aquilo foi crescendo a minha conta. E vocês acreditam que no final das contas eu fui descoberta no México? Eu simplesmente amo essa reviravolta dramática. Quando eu voltei para o Brasil, eu já estava razoavelmente grande em números dentro do Musical.ly, e de cara eu tive contato com a equipe brasileira, que me apoiou muito, que eu sou muito grata até hoje. E eles me acolheram. Eu lembro que naquela época eu fui até finalista de um concurso que estava tendo, que era a 1 Million Audition, e aquilo me deu a visibilidade que eu precisava para expandir a minha criação de conteúdo e recomeçar no Brasil, praticamente do zero, porque eu não tinha nenhum histórico anterior. O YouTube já estava desvinculado, enfim. E eles ficaram muito interessados, eu me lembro, no meu trabalho e na minha forma de captação de conteúdo, que era muito diferente da usual dentro do aplicativo. Eu tinha muita paixão por gravar por câmera, por lentes diferentes, por fazer uma fotografia, enquanto o pessoal gravava no celular, o que era o comum e o que o aplicativo pedia. Enfim, naquele momento eu percebi que aquela era uma grande vitrine, que era uma possibilidade dentro da minha carreira, e eu sempre fui muito interessada em estudar, sempre fui muito apaixonada por estudo, e eu percebi que faltava uma coisa fundamental dentro do que eu fazia. Eu já entendia de roteiro, de edição, de captação, mas eu não tinha técnica alguma para atuar, principalmente para câmera. Embora eu tivesse feito teatro há muito tempo, quem trabalha com televisão, com cinema, sabe que a técnica de palco é muito diferente de atuação para câmera. Então, eu fui buscar uma segunda formação em artes cênicas, e inclusive eu me formo esse ano. Então, também um beijo para minha turma. E, enfim, com esses novos estudos, eu me entreguei, de fato, ao aplicativo, e eu sigo até hoje lá. O Musical.ly virou atualmente o TikTok, que é uma das plataformas mais baixadas desse último ano, é uma das plataformas mais conhecidas e que está sendo muito utilizada na quarentena. E desde 2007 eu posto de 1 a 3 vídeos todos os dias. E faço live, faço evento, vou a palestra. Deixa eu colocar aqui um pouquinho, atualizar o meu slide. E, enfim, eu sou muito, muito grata por tudo que eu vivi através deles, né? Porque eu dei os meus primeiros passos na carreira de criação de conteúdo. E lá eu conheci também o meu maior e melhor sócio, que é o Apolo Costa, com quem eu divido tudo até hoje, de luta, glória de criação, de perrengue. E juntos a gente fundou a Pentamid, que é a nossa produtora audiovisual. Em 2018 a gente teve o nosso primeiro cliente, que foi a Dentista Musical. E com a Dentista Musical, que é uma dentista que faz vídeos e que mostra que o universo o universo da dentista pode ser lúdico e pode ser isento de medo, a gente criou uma websérie que foi ano passado indicada como melhor websérie educativa no Rio Webfest. A gente não ganhou, mas calma que é só o primeiro passo dessa história. Então, resumindo, eu atualmente divido meu tempo criando conteúdo para mim, porque eu me considero multiplataforma. Atualmente eu estou presente no TikTok, no YouTube, no Instagram, no Twitter e no Facebook, mas eu também faço gestão para os meus clientes e, assim, com diversas possibilidades, eu vou levando a vida de criadora de conteúdo. Agora eu queria ir para uma segunda parte dessa discussão, que é aqui a seguinte. Vocês devem estar se perguntando que raios é ser criador de conteúdo, que raios é um criador de conteúdo na vida. É aquele cara, gente, que sabe fazer tudo, absolutamente tudo. Ele faz desde roteiro, iluminação, captação, produção, correção de cor, finalização e venda dos projetos. Isso mesmo, gente. O criador de conteúdo também está responsável, de certa forma, pela venda, por essa parte tão importante do processo. E é por isso que hoje as marcas veem o criador de conteúdo como um pacote completo. Ele é um grande querido, porque ele já te entrega um produto
inteiro. Ele pensa desde do roteiro da venda do seu produto e te entrega lá o produto editado e pronto para você distribuir para os seus clientes. E é o seguinte, eu vejo o criador de conteúdo como uma junção da arte criativa com o business. Porque tudo que ele faz precisa, de certa forma, ser vendido para que ele também se sustente dentro da plataforma. Vamos aqui passar o meu slide. E o criador de conteúdo, muitas vezes, trabalha sozinho mesmo, ou com uma equipe muito reduzida. Oi, Apolo, beijo pra você. E por conta disso, ele se tornou tão... Ele aí, meu Deus! Por conta disso, o criador de conteúdo se tornou tão visado durante o período de quarentena. Porque todos nós tivemos que nos reinventar. A gente teve que fazer home office, palestra virtual, aula por Zoom, até teatro via Zoom a gente está fazendo. Mas os jovens empreendedores, criadores de conteúdo, eu sinto dizer que eles já estavam algum passo à frente disso, porque eles já eram, de certa forma, completos, né? Eles podiam trabalhar por conta própria, entregando esse material completo para o cliente. E eu lembro, gente, vou compartilhar uma coisa pessoal, mas o sonho do meu pai era que eu tivesse carteira assinada, trabalhasse 40 anos numa mesma empresa, trilhasse uma carreira para sempre na TV Cultura e ficasse lá pegada. E ele ficou muito desapontado quando ele percebeu que eu queria trabalhar com internet. Eu lembro dele dizendo assim, poxa, Maju, mas internet nem existe, não é físico. Internet, o que é internet? Como é que você vai materializar isso? E gente, o mundo mudou e hoje a internet está fazendo a gente, de certa forma, sobreviver nesse período da quarentena e se reinventar profissionalmente. E eu vejo um processo muito bonito nos jovens criadores ao meu redor, porque desde muito cedo eles aprenderam a lidar com as responsabilidades e com essa totalidade da criação. Gente, quantos dos meus amigos hoje são microempreendedores, donos do próprio negócio, são MEI? Quantos estão aprendendo a valorizar o próprio trabalho e não se vender por R$3, minha gente? É isso, é um processo, é um aprendizado. Então, eu queria aqui até colocar esse slide em homenagem a pessoas que cresceram comigo nesse mercado do audiovisual e que estão ao meu lado crescendo e se entendendo como profissionais. E o mais legal é que quando a gente chegou no TikTok, em termos de negócios, era tudo meio mato, de verdade. Tem gente nessa foto aí que chegou em 2015 no TikTok. Tem gente que, no antigo Musical.ly, tem gente, amigo meu, que foi a primeira conta coroada no Musical.ly em 2015. Então, assim, o pessoal tá há mais de 5 anos na plataforma, batalhando. E, enfim, a gente realmente não tinha noção dos nossos valores. E pra gente fazer TikTok em troca de uma pizza já era ganho, já era super legal, né? E a gente era bastante imaturo nesse sentido, a gente também era muito novo, e a gente não valorizava o processo criativo, porque, gente, sim, dá muito trabalho. O TikTok hoje em dia tem verdadeiros gênios, revelou verdadeiros gênios, eu gostaria de citar, tipo, a Letícia Gomes, o Apolo Costa, o Pablo Tonetti, a Alice Cereja, a Femingos, a Mica, a Sofia Santino, Thalita Sampaio, enfim, esses criadores, se não fossem valorizados, seria quase uma injustiça. Porque, às vezes, para criar um material de 15 segundos, gente, pasmem, a gente leva 4, 5, 6 horas. Já teve TikTok meu que durou 24 horas para ser gravado. Então, depois de muita troca, a gente se deu conta do valor do nosso trabalho. Que se a gente não se valorizasse, o mercado não ia valorizar a gente. Tinha que partir da gente, principalmente, para que a gente pudesse transformar isso, de fato, numa carreira. E, enfim, eu sinto que a gente amadureceu 10 anos em meses. Então, para você que sonha muito em ser um criador de conteúdo, ter um canal do YouTube, ser TikToker, Instagrammer, enfim, você precisa, antes de mais nada, se entender como um profissional. Você precisa valorizar o próprio trabalho e também entender o quão importante é o estudo nesse processo.
que você precisa consumir, ainda mais agora em quarentena, que a gente tem acesso a tanta coisa gratuita. Então é muito importante estar sempre consumindo conteúdo, sempre buscando conhecimento. Tentar, de certa forma, não é possível para todo mundo, mas tentar uma formação nessa área. De repente, uma extensão em business, negócios, ou fazer realmente alguma coisa em rádio e TV, em audiovisual. E, enfim, entender que às vezes alguns nãos vão ser muito necessários, como o Rota 84, que foi um grande não do universo, para que viessem sims, para que realmente eu pudesse me reinventar e entender que aquele não era um formato, mas que era sim um caminho. E, enfim, uma coisa muito importante, deixa eu revisar aqui, é que em termos de engajamento e audiência, um retorno é importante. É interessante ter números, mas ter números não é tudo. Às vezes, alguns dos melhores projetos que eu vi não foram os projetos mais bombados, mas foram em termos de qualidade transformadores. Outra coisa que eu acho muito importante, eu considero muito importante para um criador de conteúdo, é a disciplina e a frequência com que ele posta. É muito importante, no momento que você se entende como profissional, você assumir compromissos. Embora você trabalhe sozinho, ou em dupla, ou, enfim, com uma equipe reduzida, aquelas pessoas e o seu público contam com você. Então, é muito importante uma disciplina de criação e a frequência de postagens. Outra coisa muito importante é que, como criador de conteúdo, você vai passar por altos e baixos. E é muito, muito, muito lindo celebrar a vitória, mas é importante ser firme e quando você estiver no seu deserto. E entender isso, que não é sempre que você vai estar no auge, não é sempre que você vai estar bombado. E eu aprendi com esses anos de criação de conteúdo que é aí que você reconhece um verdadeiro criador, que é aquele que persiste e não faz por vaidade, por querer aparecer, ou enfim, é aquele que faz por amor à própria profissão e à própria criação de conteúdo. E bom, gente, queria deixar aqui uma frase primeiro, que é uma frase que me transformou muito, que a gente, como criador de conteúdo, tende a se comparar muito na vida. A gente vê pessoas que começaram com a gente no topo e a gente não entende, não consegue enxergar o nosso topo ou quão grande nós somos. Então, uma coisa muito importante é não comparar o seu bastidor com o palco dos outros. Eu não consegui achar o autor dessa frase, eu pesquisei muito, mas não achei quem escreveu ou quem foi o primeiro a citar. Mas eu achei ela muito necessária, porque é uma coisa que que até para mim às vezes é difícil assimilar e é difícil reforçar, mas é muito importante você não se comparar, porque só vai existir você. O criador de conteúdo é a pessoa, o criador é uma pessoa, e o seu ponto de vista só você tem. Então não se compare, porque tudo que você tá plantando, algum dia você vai colher. E principalmente a sua visão só você tem, e você tem que se orgulhar pela sua trajetória. Vou deixar aqui meu e-mail para quem quiser mandar dúvidas. E eu sou Majuca, queria abrir agora perguntas e queria abrir com vocês um momento de bate-papo. Enfim, vou ver aqui os comentários, gente. O que incentivou você a ser criador de conteúdo, Vinícius? Vamos pensar. Eu acho que eu sempre quis estar na TV, como eu falei, eu sempre quis ser apresentadora. E quando eu entendi que eu tinha um certo domínio da totalidade, do roteiro, da captação, da edição e da distribuição, eu pensei, por que eu não faço o meu próprio conteúdo se a internet está aí? Principalmente se a internet está crescendo. E então, quando eu comecei a perceber que realmente tinham pessoas que me acompanhavam e pessoas que torciam por mim e que não eram meus pais, eu acho que eu fiquei bem motivada a seguir nisso. Próximas perguntas! Vamos ver. Mas está sendo mais fácil ou mais difícil criar conteúdo nessa quarentena, Cleberson Bial? Olha, adorei sua pergunta, viu? Eu acho que está sendo desafiador,
porque o criador de conteúdo gosta de trabalhar em dupla, em trio, ou ter um feedback, ou fazer uma colaboração com algum amigo. Eu acho que o criador, assim, é um ser meio social, sabe? Gosta de estar em conjunto. Por outro lado, eu me sinto muito mais focada e disciplinada em quarentena. Mas se eu pudesse escolher, eu preferiria com certeza abrir mão um pouco da minha disciplina e viver com todos os meus amigos criadores, porque as ideias, as ideias são muito mais férteis. Vamos ver, vamos ver. Quem mais? Você pode falar um pouco sobre o balanceamento entre a vida pessoal e vida do influenciador? Como não se perder no caminho? Putz, Rê, beijo, sua linda. É muito difícil e isso já foi tema de terapia, assim, de verdade, porque o criador de conteúdo tende a ser um pouco workaholic, porque não é trabalho para uma empresa, assim, é a sua imagem que está em jogo, né? Você que está em jogo. Então, tende a ficar um pouco viciado com números, com resultados. Então, eu acho que, assim, quem realmente vai mergulhar de cabeça na criação de conteúdo pode pensar em buscar uma terapia, porque acho que a ajuda do profissional nessas horas, em todos os outros setores da vida também, é muito importante para você entender que o seu trabalho é importante, mas que você nunca vai estar satisfeito ou que você nunca vai estar equilibrado se você só fizer aquilo. Então, no meu caso, eu balanceei depois que eu fui procurar um psicólogo e resolvi me dar um tempo, uma paz, e me cobrar menos. Vamos ver. Como você se organiza para manter o ritmo e a criação de conteúdo? Josi Assis, um beijo para você acompanha sempre com muito carinho, obrigada, viu? Primeira coisa que eu prezo muito é o meu sono. Então, assim, já começo a dormir cedo para poder acordar cedo. Eu gravo de segunda a sexta, mais ou menos das 8 da manhã. Gravo, crio e edito e posto. Até mais ou menos, assim, das 8 da manhã, umas 18 horas, para depois relaxar, ver minhas séries. Durante os sábados eu estudo. E durante o domingo eu tenho meu dia livre. A princípio, né? Sempre tem uma coisinha às vezes que vem e tal, mas eu tento preservar pelo menos um dia livre, assim, para espairecer, para ser o dia da Maju como pessoa mesmo, para me dar esse respiro, porque senão suga, né? E aí você atinge o burnout, que é aquele termo para aquele criador que está exausto e não consegue mais produzir, que chegou no esgotamento. E que é muito comum atualmente. Qual o maior desafio de trabalhar em casa? Como conciliar tudo? E o maior desafio de trabalhar em casa, Camila, meu amor, obrigada por estar aqui. Eu acho que é ter um pai e uma mãe que estão toda hora assim, sentadinho. Eu amo eles são meus maiores parceiros e atualmente meus maiores apoiadores de carreira. Mas é muito difícil estar em casa e parecer disponível para coisas da casa mesmo. Então, arrumar coisa e ter que conciliar coisas da casa num momento em que, teoricamente, você estaria no escritório ou numa gravação, né? Na vida real, eu estaria dedicada 100%, com foco 100% no trabalho, na casa, no trabalho. E estando em casa, eu estou muito disponível a interrupções que são justas, que são válidas, mas que são interrupções que às vezes acabam bloqueando um processo criativo. Já aconteceu de você ter uma ideia, passar o dia inteiro tentando criar um conteúdo e no final ver que não tá bom e apagar tudo? Com certeza, ainda mais, Josi, eu acho que o criador de conteúdo tende a ser muito autocrítico. Então, muitas vezes eu já gravei assim, um material, aí eu fiquei olhando, gente, não tá bom, eu não tô articulando direito, não tá legal a minha postura, não acho que eu desenvolvi bem o assunto, ou até pior, assim, meu cabelo ficou tão feio, meu Deus, vou regravar tudo. Então, eu acho que não só comigo, mas acontece muito com a grande maioria dos criadores de conteúdo. Já senti tantas vezes, assim, de ver, assim, anos depois,
de que era bobeira minha, que o conteúdo tava legal, ou amigos meus dizendo que, poxa, você podia ter postado, tava tão massa. Então, eu acho que é um processo também de aceitação nosso, né? Enfim. Mais alguma pergunta? Quais dicas práticas você daria para criadores de conteúdo iniciantes? Samuel, eu tenho alguns pilares, Samuel. O meu primeiro pilar é frequência. É muito importante você, como eu disse anteriormente, assumir uma frequência de postagem. A segunda é você se ligar nas trends. O que está sendo tendência para gravar para o YouTube? O que está sendo tendência para postar no Instagram? O que é tendência no TikTok? Então, quando você criar um conteúdo, já ficar muito antenado nisso. A terceira é gravar com algum amigo, assim, no momento que você já tem um canal, de repente, busca um amigo que seja do teatro, que seja do audiovisual, ou se não, busca criadores que estão começando mais ou menos no mesmo momento que você, e já vai trocando figurinhas, porque eu acho que a gente cresce muito quando a gente trabalha em equipe, embora sejamos trabalhadores individuais, mas é muito massa trocar essa figurinha mesmo com outros criadores. Temos mais alguma? Vamos ver. Em que pé você acha que as marcas e agências estão numa visão sobre o mercado de influência e criadores de conteúdo? Nossa, Paulo, que pergunta simples! Olha, eu acho que eles estão num momento de se reinventar como agências e como marcas, porque anteriormente eram as grandes agências que tinham a totalidade de criação de conteúdo para fazer propagandas hollywoodianas, assim, né? E hoje a gente está sendo, de certa forma, forçados a produzir em casa e entregar um conteúdo de publicidade feito por nós. E então acho que da mesma forma que a gente está se entendendo como profissionais e está aprendendo a valorizar nosso trabalho, as agências e as marcas estão lado a lado também, aprendendo a valorizar o criador de conteúdo e aprendendo a profissionalizar o criador de conteúdo. É muito novo, mas é muito importante e eu me orgulho muito de fazer parte dessa leva de criadores que se entendem como profissionais, enfim. Gente, faltam 2 minutos, né? Eu tô vendo que já vamos soltar uma vinheta. Eu já queria agradecer a todos vocês que passaram esses 30 minutos comigo. Eu espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida que vocês tenham, sintam-se à vontade em me enviar um e-mail. Eu amo trocar figurinhas sobre criação de conteúdo. Eu amo conhecer novos criadores. Eu tô sempre aberta a conhecer novos criadores, até pra gente se ajudar, pra gente crescer juntos. E queria agradecer muito ao Campus Party por me abrir essa vitrine fantástica. Eu passei a semana inteira muito feliz e muito grata por estar aqui. É mais uma prova de que a gente está no caminho certo. E agradecer a todo mundo do TikTok que me abraçou nesses últimos 3 anos. E agradecer a todos os profissionais que estiveram comigo e que acreditaram no meu trabalho. E são muitos. Então, sintam-se honrados e abraçados. Temos aí mais 1 minuto em que vou ler aqui os comentários de vocês. Tá tão bom, pena que tá acabando. Obrigada, Samuel. Obrigada, Gustavo Felipe. Muito obrigada, Lana. Muito obrigada ao Campus Party Brasil, queridos. Vou falar para vocês também que na sequência entra Rodrigo, se não me engano, eu tenho quase certeza disso. Ele vai também falar sobre o TikTok e ele é sensacional, sensacional. Vocês vão ter mais palavras com ele e vão poder continuar nesse assunto. Então, isso aí, ó, Rodrigo já tá aqui. Então, fiquem para a próxima palestra, porque Rodrigo vai dar continuidade nesse tema sensacional que é TikTok e criação de conteúdo, tá bom? Muito obrigada, eu sou Majuca, me sigam nas redes sociais. Um beijão e até a próxima.